Tá? Vamos abrir a palavra do Senhor. Nós estamos nessa série de mensagens sobre mordomia. E é uma série vibrante, é uma série que nos incomoda, é uma série que deve nos incomodar e deve nos causar transformação. Semana passada nós começamos a noite sobre a mordomia do tempo. E hoje pela manhã e agora nós vamos falar sobre a mordomia dos talentos. Começamos pela manhã, quem veio pôde ser abençoado, quem não veio pode depois, se quiser saber o que foi dito, pode comprar o CD domingo que vem e assim pode escutar com mais calma. Mas o texto que serviu de base e vai servir de base para a mensagem nesta noite está no capítulo 25 de Mateus. Este é o momento do poder, esta é a hora da palavra do Senhor. Mateus 25, a partir do verso 14. Um texto extremamente interessante, desafiador, um texto que nos incomoda, um texto que dá presentes e dá punição da parte do nosso Deus. Mateus 25, a partir do versículo 14, aqueles que vieram pela manhã, já lemos e vou ler novamente, mas nós só vamos comentar a partir da experiência do Senhor chegar para tomar os talentos de cada um dos seus servos. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. Então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o talento do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajuntou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui os outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: bom servo, muito bem, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra na alegria do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando, pois, por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeia e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirar-lhe-ei, pois, o talento e darei ao que tem 10. Porque a todo que tem será lhe dado, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil lança-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger dos dentes. Que Deus abençoe sua palavra. Amém. Jesus, no capítulo 25, ele vai começar a falar sobre o reino dos céus. Sobre aquele reino que todos que o têm como Senhor e Salvador vão herdar. E ele começa contando sobre o reino dos céus a partir da parábola das 10 virgens. E logo em seguida, antes de contar mais sobre o reino dos céus, ele faz um entretanto. E o seu olhar deixa de ser colocado para cima, e ele é colocado no presente. E ele vai começar nessa parábola dizendo o seguinte: olha, todos nós vamos alcançar o reino dos céus, os que o têm como Senhor e Salvador. Porém, enquanto isto não acontece,
temos que tomar providências sobre algumas coisas que nos são dadas pelo Senhor. Temos que praticar algumas coisas, para que naquela hora que ninguém sabe que o Senhor vai voltar, todos nós possamos estar como o primeiro servo e o segundo servo, preparados, e tenhamos multiplicado tudo aquilo que o Senhor nos confiou para realizarmos a sua obra. Dito isso, essa parábola, ela é importante porque ela nos define como pessoas diante de Deus. Primeiramente, é o Senhor que é dono dos talentos. O texto diz, fazendo um paralelo com o próprio Jesus, que o Senhor saiu de viagem, Jesus ia sair de viagem. Ao terceiro dia ele iria morreu e ressuscitou e está sentado no reino dos céus. E ele voltará desta viagem celestial para buscar a sua igreja. E quando ele foi, ele deixou talentos para os seus discípulos. Mas não deixou talentos iguais para todos os discípulos. Para um discípulo ele deixou 5, para outro ele deixou 2, e para outro ele deixou 1. Então, ao tempo de que os talentos são de Deus, e tudo que nós temos, e tudo que nós somos, não deve a nossa habilidade, a nossa capacidade, mas deve a confiança do Senhor para o exercer da mordomia cristã na nossa vida. Ao mesmo tempo que isto é verdade também que o fato de que o Senhor distribui talentos que não são iguais nos define como pessoas. Todos que estão aqui são pessoas, imagem e semelhança de Deus, mas nem todos têm a mesma habilidade. Habilidade é algo que nós herdamos, ou algo que nós trabalhamos para aperfeiçoar. Vem pelo código genético, vem pelos cromossomas, vem pelos genes, vem pela árvore genealógica. Nós nascemos diferentes uns dos outros. Há crianças que têm uma habilidade desde pequena para o raciocínio matemático, outras para o raciocínio artístico, outros para o raciocínio de espaço e tempo. Hoje a ciência está demonstrando que não só 7 inteligências há, mas há muitas outras que os homens e pesquisadores ainda não descobriram, que fazem com que uma pessoa tenha habilidade diferente de outra. E isto é muito bom. E isso nos tira a culpa de querermos ser igual ao outro. E isso nos tira o fato de querermos achar que nós somos melhores do que o outro, porque o Senhor não vai nos cobrar aquilo que é do outro, mas vai cobrar aquilo que Ele mesmo delegou a cada um de nós. Então, muitas vezes, nós que trabalhamos, ou vocês que trabalham em empresas, e que às vezes olham uma pessoa muito bem sucedida, com uma capacidade enorme de interação, de relacionamento, e isso é uma coisa inata, isso é uma coisa que veio com ela, e ela aperfeiçoou isso, e muitas vezes você não se vê assim, e você acha que você não pode ser alguma pessoa, alguém na vida daquela empresa, você não pode crescer. Você pode crescer com 2 talentos, com 1 talento, com 3 talentos, com 10 talentos, mas você é diferente de uma pessoa. Eu conheci uma pianista que era extremamente habilidosa na arte de tocar piano. No entanto, ela não tinha uma habilidade inata. Ela aprendeu a técnica de tocar. E como ela era esmerada, ela tocava muito bem o piano. Em contraposição, na igreja, nós tínhamos uma outra moça que não tinha os estudos que aquela moça tinha. Mas quando ela sentava no piano, além das notas, além da música, havia algo diferente, que era, podemos definir, carisma, que era a maneira delas interagir. Era uma habilidade que não veio pela técnica, mas foi uma habilidade que veio
dela, antes mesmo de nascer, que passou por geração. Com certeza, ela, nos seus estudos de piano, foi muito mais fácil ela galgar-los com o conhecimento do que aquela que não tinha a habilidade e correu atrás para ter. Com certeza, cada uma tem o seu lugar no reino e com certeza cada uma há de responder pelos talentos que Deus lhes deu. Então, saber quem nós somos, saber a habilidade que nós temos, é muito bom quando nós recebemos talentos da parte do Senhor para abençoar vidas. Pela manhã nós terminamos dizendo que talentos são oportunidades. Existem 3 maneiras a gente estudar esse texto: talento como dinheiro, talento como dons, ou talento como oportunidades. E nós, para a nossa campanha aqui, decidimos que vamos estudar como oportunidades. Talentos são oportunidades que Deus nos dá. Olhando a nossa habilidade, Deus decide na sua soberania a quem Ele vai dar 5 habilidades, no caso da parábola, a quem Ele vai dar 2 habilidades, 2 graças para desenvolver essa habilidade, 2 mais 1, e o que tinha 1, a quem Ele vai dar essa habilidade, a quem Ele vai dar essa oportunidade para desenvolver a habilidade. Muito bem, foi dado aos 3. O primeiro foi imediatamente. Esta palavra ela faz uma diferença no texto. O escravo, quando recebeu do Senhor a oportunidade para desenvolver as habilidades que ele tinha, ele foi imediatamente, ele não esperou, ele começou a desenvolver. Alguém já disse que habilidade, que oportunidade, digo, é como um anjo que passa na nossa vida. E que algumas oportunidades jamais acontecerão mais do que uma vez. Ou agarramos os pés do anjo e ficamos com a oportunidade, ou deixamos ele voar e perdemos a oportunidade. Aquele homem pegou 5 oportunidades e começou imediatamente a trabalhar. Então Deus, Ele vai trabalhando na vida de um cristão assim, de alguém que aceita Cristo como Senhor. Ele começa a derramar oportunidades. E você imediatamente deve pegar essa oportunidade e multiplicar essa oportunidade. Por exemplo, a minha igreja, como esta igreja, no nosso tempo de juventude, lá quando eu tinha 18 anos, nós tínhamos a união de treinamento. E a união de treinamento era uma grande oportunidade de Deus para a gente se deixar treinar na obra de Deus. Porque tinha as revistas, e os líderes, e o presidente, por exemplo, dos adolescentes e jovens, grifava na revista o ponto, chamava-se de ponto. O ponto que cada um deveria falar naquela organização. Assim saíram-se muitos pregadores. Porque na organização você era forçado a falar. Alguns não tinham habilidade nenhuma para falar e a gente começava a notar logo. E eles paravam. Mas aqueles que tinham habilidade e foi concedido a oportunidade por Deus, usando um líder, usando uma estrutura de uma igreja, que aproveitou a oportunidade, se tornou pastores, pregadores e grandes pessoas para abençoar outras vidas. Eu me lembro quando o meu pastor me deu a primeira oportunidade de pregar na igreja, eu já pregava no ar livre. Porque a maior escola de pregação é o ar livre, era o ar livre. Porque não tinha alto-falante, muitas vezes, não tinha microfone, você tinha que usar a sua corda vocal e olhar para aquele pessoal e pregar. Eu aprendi a pregar em ar livre. Mas a primeira vez que eu fui pregar na igreja, a oportunidade foi me dada, eu tremi. Mas eu sabia que eu tinha que aproveitar aquela oportunidade, era um talento que Deus me deu. Porque eu nunca tinha pregado diante do público. E quando o pastor passou a palavra para mim, eu tremia mais que vara verde. E eu falei, pastor, não tenho coragem de pregar não. Eu vou sentar. Senta, meu filho, depois eu te dou outra oportunidade.
E sentei e não preguei. Fiquei com medo. Mas aquele pastor, ele foi um instrumento usado por Deus. Ele sabia que ele precisava me deixar, ele precisava me permitir ter oportunidade. E aí ele me levou para o culto do lar, me treinou um pouco mais, até que eu tive coragem de começar a pregar olhando para a igreja, que é um grande desafio. Então, muitas vezes, o crente, ele não faz a obra do Senhor, não é porque o Senhor não tem dado a oportunidade, é porque ele não considera essa oportunidade como um início para desenvolver a sua habilidade, seja a habilidade em artes manuais, seja nas artes de dança, seja nas artes de pregação, seja, enfim, qualquer tipo de arte da música. Ele não espera para ver produzir fruto aquilo que o Senhor tem lhe concedido. E o tempo passa, mas a gente começa imediatamente. O Senhor chegou, numa hora que os servos não esperavam, e quando ele chegou, o texto diz que ele confrontou a cada um daqueles servos. Eles vieram até Jesus, até o Senhor, Jesus contando. E ele disse: olha, o Senhor me deu 5 oportunidades. E eu desenvolvi as 5 oportunidades. Está aqui, olha, em forma monetária. Está aqui o dinheiro, ó, está aqui. Jesus disse: olha, muito bom, servo bom e fiel. No pouco foste fiel, e no muito te colocarei. Entra no meu gozo, entra na minha alegria. O segundo, a mesma coisa. De 2 transformou em 4. E Jesus disse que aquele Senhor disse: muito bom, servo fiel, entra no gozo do teu Senhor. É interessante essa expressão de Jesus, porque o que Jesus está querendo dizer aos seus discípulos é o seguinte: não há recompensa maior para aquele que desenvolve as oportunidades dadas por Deus do que está vivenciando a alegria do Senhor. Um crente que trabalha para o Senhor, que usa as oportunidades para abençoar pessoas, sempre resultará em alegria. Eu tiro por mim, às vezes eu sou pastor, sou remunerado pelos irmãos, tenho as obrigações, mas eu posso vir por obrigação, como eu posso vir por prazer. Mas tem dia que é difícil, tem dia que a gente chega acabado aqui, principalmente no culto durante a semana. Mas não há um culto que a gente saia sem ter a alegria. Nós temos aqui na igreja o projeto Compaixão. Os irmãos trabalham a semana toda, chega no final de semana, no sábado, sai daqui, sexta-feira, sai daqui tarde da noite, vai lá para o hospital, vai trabalhar com mendigo, vai trabalhar com pessoas que não tem nada na cabeça muitas vezes. Tem gente que é muito legal, mas tem gente difícil mesmo para trabalhar. E eu garanto que essas pessoas vão muitas vezes empurradas, mas quando estão fazendo o serviço do Senhor, elas entram no gozo, elas entram na alegria, porque o Senhor nos recompensa a alegria. Então, quando o crente está triste, não é tirando os problemas, né, que nos deixa tristes, mas se não há uma causa, talvez seja porque ele não esteja desempenhando as oportunidades que Deus tem lhe dado. Porque todos nós, quando fazemos algo para o mundo, nós até podemos ter alegria, mas não é garantida. É bem capaz que o teu chefe, que a tua empresa diga: não fez mais do que a tua obrigação. Está reclamando do quê? Você ganha. Mas quando a gente faz para o Senhor, sempre haverá essa sentença: bom servo, no pouco foste fiel, e no muito te colocarei. É interessante Jesus aqui, nessa parábola, ele não diz no muito foste fiel, porque ele sabe que a gente faz pouco. Ele sabe que a gente faz pouco. A gente faz muito pouco para Deus, irmãos. A gente faz muito pouco para Deus, muito pouco mesmo. Nossa vida é mais direcionada para o mundo e no que ele há, do que para o Senhor da igreja. Nós fazemos pouco, mas se o pouco for feito com amor, se o pouco for feito com a bênção do Senhor, o Senhor vai dizer: bom e fiel servo,
no pouco foste fiel, e no muito te colocarei. E vai nos dar alegria. A alegria de fazermos a obra do Senhor. A alegria de lutarmos com uma pessoa que não quer nada com Deus, e luta, um casamento destruído, e a gente luta, e de repente, do nada, surge esperança, o Senhor nos dá alegria, mesmo no meio da luta. Por quê? Porque nós estamos desenvolvendo as oportunidades que Ele nos tem dado na nossa história. Então eu quero dizer que nós temos vários trabalhadores aqui. Descubra uma oportunidade cristã para abençoar uma pessoa. Então vamos dizer, nós temos aqui, vou usar o nome do Marcos, que ele está fazendo faculdade de medicina. Ele está fazendo num lugar que não se paga faculdade de medicina, não é verdade? A Argentina é um exemplo extraordinário de bolsa integral. Ele não paga, mas o pai paga, com certeza. Lugar para morar, comida, enfim, várias coisas. Ele está sabendo a luta que é estudar para fazer medicina. Ele teve que sair do Brasil, ele teve que ficar longe dos pais, ele tem que depender do salário dos pais, ele sabe. Aí ele se forma, vem para o Brasil, presta uma prova e começa a clinicar, e ele vai, e Deus vai abençoando, e ele vai ganhando dinheiro, 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil. Basta se especializar em operações como o do pastor fez. 178 mil foi a minha operação. 50 mil ficou para o médico. Certo? Aí, nossa, a habilidade, a oportunidade, Deus abençoou. E aí, quando na clínica dele, no Lago Sul, do lado do salão de festa da Xuxa, né, diz que o Edson falou que é um lugar muito bonito lá, né, Edson? É mesmo, Edson? Você foi lá, mais ou menos? É a Xuxa, né? Está na Record agora. Saiu da Globo. Então, não está muito bom, não. E do lado da Xuxa lá, chega um Pois é da vida, que está na fila, não é, do hospital público e não consegue nada, está morrendo de dor. E chega para a secretária do Marco e diz assim: será que esse médico, pelo amor de Deus, pode me ajudar? Aí a secretária liga para ele, interfona para ele, pega o telefone e diz: senhor, doutor Marcos, olha, tem aqui um paciente que não pode pagar nada, manda para o inferno, eu só quero gente rica. Eu não estou aqui para fazer caridade, já tenho o sistema público de Brasília, eu aqui só atendo, a minha consulta é R$700. Eu não vou atender, porque ele não tem dinheiro para pagar depois os exames. O que aconteceu com o Marcos? O Marcos foi abençoado para abençoar. E de repente, as oportunidades que ele teve para exercer os talentos, fechou uma porta de ajuda a uma pessoa. É lógico que eu não estou aqui dizendo que ele vai ter que atender todos os pobres, mancos, aleijados, senão ele vai à falência. Mas o que eu tenho percebido é que muitas vezes nós somos muito abençoados e nós não conseguimos traduzir esta bênção, esta oportunidade de volta para o reino de Deus. Nós precisamos, no pouco, o Senhor nos dá muito, e no muito nós precisamos derramar sobre a casa do Senhor. Hoje mesmo aqui, o que está acontecendo? Enquanto nós estamos aqui, nós temos irmãs e irmãos que são cargos altos aí, em muita área, mas está lá com os nossos filhos. Está lá podendo assistir o culto aqui, podendo ouvir a mensagem do Senhor, estão se dando como uma vela acesa que está se derretendo para abençoar a sua vida, mãe e pai, para você descansar do seu filho, enquanto eles estão lá sem ganhar nada. Mas estão lá por quê? Porque eles entenderam que oportunidades são dadas por Deus para abençoar outras pessoas. Nunca devemos esquecer disso. Seja a posição em que nós tivermos, nós sempre devemos abençoar pessoas na nossa vida. E se nós não abençoarmos, o que nós temos será tirado. É isso que nós terminamos esse texto aqui nesta noite. O último chegou e ele só tinha um talento.
E é o engraçado que o texto diz que os dois saíram imediatamente. Ele saiu, não imediatamente, mas ele saiu para enterrar o tesouro no chão. É bom enterrar tesouro no chão, não é? É bom enterrar a oportunidade no chão. Você não tem mais responsabilidade, você pode viver a tua vida. Porque dar oportunidades para o Senhor quer dizer que a gente vai se desgastar na obra do Senhor. Que a gente vai se dar, a gente vai ter lágrimas, suor e sangue na obra do Senhor. Agora, quando a gente enterra o talento, a gente não tem nada disso. Eu não vou trabalhar porque muita pedra que é jogada sobre mim, mas sobre Jesus também foi. Mas se você enterra, você não tem pedra sobre você, mas você tem o juízo de Deus sobre a sua vida. E aquele homem, ele preparou muito bem o diálogo que ele ia ter com o Senhor. E quando o Senhor chega, ele fala assim, o Senhor pergunta, e aí? Ele fala, olha, está aqui, ó, 1 talento, eu te devolvo 1 talento. Porque eu sei que o Senhor é muito brabo. O Senhor é muito brabo. O Senhor semeia onde não colheu. O Senhor colhe aonde não semeou. O Senhor é uma pessoa difícil. E eu fiquei com medo do Senhor. E eu enterrei. É interessante que Jesus, ele tinha uma autoimagem perfeita sobre ele, né? Porque se fosse comigo, eu já ia brigar com esse homem. Eu já ia dizer, quem é você para dizer que eu sou servo brabo? Que eu sou duro? Que eu sou isso? Rapaz, olha para o teu umbigo, olha, quem é você? Você é um escravo, como que você vai olhar para mim e você vai dizer que eu sou um servo duro? Jesus, ele sabia que ele não era. Mas Jesus usa uma palavra aqui de retórica nessa parábola interessante, que faz toda a diferença, uma interrogação. Veja bem, olha a lógica dessa parábola. Jesus conta, diz assim, diz o servo para o seu escravo, você me acha duro? Então, você vai ver quem é duro. Em outras palavras, Jesus está dizendo o seguinte, eu não sou isso, mas já que você mesmo está dizendo que eu sou, pela tua boca você terá a sentença. Pela tua boca você terá a sentença. E a sentença foi o quê? Me dá de volta e você será lançado para fora do reino. Porque você não está disposto a arriscar-se. Não está disposto a arriscar-se para transformar. Não está disposto a produzir frutos. Não está disposto. Você criou uma ideia de quem eu sou, distorcida, e você está vivendo por essa ideia. E não tem como nós darmos certo. Não tem como você seguir a mim. Não tem como você ser meu discípulo. Aqui é o ponto nevrálgico desta parábola. Porque, na verdade, esse servo, que se dizia servo, a gente nota que não era servo. Na verdade, o Senhor chamou daquela fazenda, daquela propriedade, 2 servos, e um que se dizia servo, mas era soberbo e não era. Nós podemos traduzir hoje o seguinte, o Senhor tem chamado todas as nações, mas entre essas nações nós encontramos cristãos, professos, e encontramos cristãos hipócritas que não são, e que precisam de uma experiência com Deus. E qual é a maneira da gente identificar em nós se somos ou não somos um no outro? É esta maneira de sabermos se as pessoas que se dizem servas do Senhor realmente estão aproveitando as oportunidades para servir o Senhor. Se estão abertas a abrir mão de todos os seus sonhos, de todos os seus medos, pelo Senhor Jesus. Aquele homem não estava disposto, ficou claro que ele não era um discípulo de Jesus, que ele não era um servo verdadeiro, porque ele queria manter a sua posição de servo, mas não estava disposto a pagar o preço do seu serviço e do seu trabalho no dia a dia. Portanto, a palavra do Senhor é dura, e é dura mesmo. O Senhor adverte aquele rapaz. O Senhor mostra àquele rapaz tudo que ele é e o manda e diz, você não tem parte comigo. Irmãos, deixa eu falar uma coisa aqui. A história aqui da parábola diz 1, mas vamos pensar que o de 5 podia não multiplicar. Seria a mesma para o de 5. O de 2 podia multiplicar, seria a mesma de 2.
O que eu tenho visto como pastor, e eu sei que os irmãos também têm visto, se você não aproveitar as oportunidades e começar a trabalhar enquanto é dia, se você não aproveitar as oportunidades, transformando-as para abençoar pessoas em nome de Jesus, você não vai ter parte com Jesus e você vai ser deixado de lado na caminhada. E é interessante aqui, porque o texto nos diz algo espetacular, que diz assim: ao que tinha 5 foi dado mais 5, ao que tinha 2 foi dado 2, o que tinha 1 foi tirado. Os estudiosos desse texto dizem que esses 5 talentos que são dados a mais para os 5, não são oportunidades, mas é unção de Deus. É poder espiritual. Em outras palavras, está dizendo o seguinte, aqui Jesus contando essa parábola, preste atenção nisso. Se você que é discípulo de Jesus, com as habilidades que você tem, recebe oportunidades, e as suas oportunidades são colocadas no serviço do Senhor, você terá a alegria do Senhor na tua vida, mas você terá o credenciamento de unção para fazer a tua tarefa. A graça, o poder sobrenatural, algo que vai além da técnica, algo que vai além do talento, algo que vai além. Você tem unção. As pessoas reconhecem a tua unção, podem falar mal de você em muitas coisas, mas diz, ela tem unção de Deus. Agora, quem perde a oportunidade, quem para de trabalhar, a unção é retirada. E esse crente, ele fica sem unção, ou essa pessoa fica sem unção. E ela fala e ninguém ouve. Ela faz e ninguém vê. E acaba saindo da igreja, porque este é o fim de todos aqueles que são mordomos infiéis na casa do Senhor. Que Deus nos abençoe. Eu fiquei me perguntando, que tipo de crente eu sou? Número 5, número 2 ou número 1? Que tipo de igreja nós somos? Igreja de 5 talentos, igreja de 2 talentos ou igreja de 1? Podemos ser de 5 ou de 2, não tem problema. O que nós não podemos é ser de 1 se não multiplicarmos. Se multiplicarmos, amém. Seremos responsáveis não por aquilo que o outro tem, mas seremos responsáveis por aquilo que Deus nos deu. Havia um cântico, na minha juventude. Eu não vou cantar aqui, senão eu vou estragar essa mensagem. Mas ele diz assim: multiplica, jovens, o seu talento. Multiplicas. Quando o Senhor vier e te achará. E verás quantos talentos tu deres a alguma coisa assim, foi dado a ele. E o Senhor te falará: multiplica, jovem, os seus talentos. O desafio aqui é multiplicar as oportunidades. E você que está à frente nas oportunidades, não esqueça do pai e da mãe, não esqueça dos filhos, que é o primeiro lugar, é o campo missionário primeiro, onde a gente deve abençoar. Não esqueça do vizinho, não esqueça da sua igreja. Não esqueça de fazer a obra do Senhor. Eu podia aqui por inferência dizer quantos que cresceram, a igreja orou para que Deus desse oportunidade para crescer no trabalho e hoje estão muito bem no trabalho e nem dízimo dão na igreja. E nem oferta dão na igreja. Esqueceram de quem estava no início. Esqueceram o motivo por que cresceram. Não foi por causa da sua orientação intelectual, foi porque Deus deu a você, e se Deus quiser tirar, Ele vai tirar. É só a graça e a misericórdia dEle, para que a gente continue com os talentos que o Senhor nos deu. Eu conheci um pastor muito arrogante. Aliás, a gente que é pastor tem que lidar muito com a arrogância. A arrogância é uma das coisas que Satanás trabalha muito no coração de um líder. E a gente tem que ser amassado no barro sempre, para a gente ser bem humilde, para a gente não colocar a culpa nos outros, trazer para a gente também. Muito arrogante. E a gente que era amigo dele diz: olha rapaz, está muito arrogante. E pregava muito bem. E dirigia a igreja muito bem. Mas criava muita inimizade, muito problema, muita confusão no meio da igreja. E a gente falava: olha rapaz. Um dia,
deu um problema nas cordas vocais desse homem. E esse homem nunca mais falou. Não cabe a mim dizer que o problema das cordas vocais dele foi o castigo de Deus. Mas pelo que eu entendo da palavra de Deus, ele usou muito mal a oportunidade de guiar o povo. E o que ele tinha foi-lhe tirado. E nós devemos olhar esses exemplos não como julgamento, mas devemos olhar com temor e tremor para que isto não aconteça conosco, não é, irmãos? Que Deus nos abençoe e que nós possamos ser discípulos que desenvolvam os talentos de Deus e recebemos a alegria do Senhor, que é a nossa força. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar? Eu quero que, enquanto o teclado está sendo tocado, ou o piano, eu quero que você, talvez você esteja tão cansado de usar suas oportunidades na causa do Senhor, já foi rejeitado, já foi humilhado, e eu quero que você se conserte com o Senhor, porque naquele dia você não vai poder dizer, olha Senhor, por causa do meu irmão fez isso, isso, isso. Mais ou menos como o servo falou do Senhor, mas podia falar do irmão. A minha igreja não me deu oportunidade. O Senhor vai falar, que tenho eu com isso? O meu trato foi com você, eu te salvei. Os outros aprontaram, mas a responsabilidade era tua. Não coloque a culpa sobre ninguém. Você foi chamado por mim para multiplicar. Então você peça perdão ao Senhor e diga, Senhor, eu não quero olhar nem para a direita e nem para a esquerda. Meu compromisso é contigo, Senhor. E eu vou até o final para receber a coroa da vida. Talvez você não saiba as oportunidades que Deus tem lhe dado. Peça ao Senhor. Quem tem falta de sabedoria, peça a sabedoria que a todos dá liberalmente. Então peça ao Senhor. Senhor, eu quero conhecer as oportunidades. Fala comigo, Senhor. Eu quero experimentar essa alegria que o pastor, pela palavra, me disse nesta noite. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, agradecidos somos por tão grande graça que nos permite sermos mordomos dos talentos que o Senhor nos emprestou. Agora, Senhor, que nós não venhamos a nos perder neles. Que os dons, que o dinheiro, que as oportunidades que nós temos, não nos engrandeça, mas engrandeça o Teu reino, Senhor. Que de todo o dinheiro que nós venhamos a ganhar, que de toda influência que nós venhamos a ter, que todas as experiências extraordinárias que possamos experimentar, nós possamos dedicá-las ao Senhor e descobrirmos com o Teu Espírito formas e maneiras de abençoarmos pessoas, Senhor. Porque abençoando pessoas estamos cumprindo a justiça prescrita na Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor. Tira-nos do jeito que estamos, Senhor, da estática, Senhor, e nos coloca em pé para trabalharmos, para lutarmos a obra que não é nossa, é Tua, mas que temos a alegria de fazê-la. Fica conosco, abençoa os meus irmãos, me abençoa, me faça um mordomo dos talentos, Senhor, que eu possa multiplicar cada dia os talentos que o Senhor me deu. E que eu nunca venha esquecer que a fonte do meu talento não é o meu coração e a minha mente, mas é o Senhor. Em Teu nome eu oro.